Fala família, tudo certo com vocês? Saboia na voz para mais um vídeo para o canal. Então, galera, quero falar para vocês aqui de um setup muito procurado aqui da lógica do preço, que é o primeiro registro, certo? Tem muita gente ainda que não sabe o que é um primeiro registro, só que hoje eu não vou falar o que é um primeiro registro, tá? Não vou falar, beleza? Porque o assunto aqui não é ensinar o que seria um primeiro registro, tá? Mas o que eu vou falar hoje, em especial a respeito desse setup da lógica do preço, é o que vocês não devem fazer, o que vocês precisam evitar quando forem operar o primeiro registro, tá certo? Como por exemplo aqui, olha, nós temos aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, olha. Estou pegando aqui essa região aqui para mostrar para vocês, porque nós temos aqui um microlote aqui, certo? Nós temos aqui um microlote. Aqui nós temos um primeiro registro. Dê preferência a esse primeiro registro, tá? Dê preferência a esse primeiro registro. Isso aqui é o computador que eu reiniciei agora e essa tipo uma falha que aparece aqui no meio da tela é o programa dele aí, processando aí, tá? Então, galera, aqui é o seguinte, olha, o primeiro registro, vocês deem preferência ao primeiro registro quando ele tiver assim um pavio mais significativo, entendeu? Não muito longo, mas também não tão curtinho demais que nem esse aqui, tá? Mas se for o caso, se na região que você tiver ali observando o preço trabalhando ali, se nessa região não tiver um outro primeiro registro e o preço estiver trabalhando dentro de um como esse aqui, você pode pegar a sua entrada ali, mas desde que você tome alguns cuidados antes, tá bom? Que esse cuidado é exatamente o que eu vou passar para vocês agora, tá? Evitem, eu vou fazer aqui uma simulação aqui para vocês aqui, como se o preço tivesse vindo buscar aqui a região, certo? Então bora lá. Você marcou lá o primeiro registro, tá? Você marcou o primeiro registro. Eu já vi pessoas aí ensinando algo aqui que se o preço está vindo aqui, por exemplo, a venda está vindo aqui, ó, bateu lá no primeiro registro, retraiu, tá? Bateu no primeiro registro, retraiu, se encerrou acima, você pega para uma compra. Próximo candle, bateu no pavio, você pega para uma compra. Em alguns pontos, em alguns momentos, você pode até fazer isso aqui, tá? Você pode até fazer isso aqui, mas vai depender de quê? Se na região que você observar que isso aconteceu, se ele estiver enfraquecendo acima do primeiro registro. Se ele enfraqueceu acima do primeiro registro, e também se ele não deixou um pavio muito longo, ou também se o pavio na parte superior ele não é grande, entendeu? Certo? Porque quando você vê o pavio aqui, olha, desse jeito aqui, aqui foi uma defesa compradora, foi o máximo que a compra alcançou. Só que aí os vendedores, olha, vieram agindo desde lá de cima, ó, até aqui. Eles foram até aqui e depois houve uma retração aqui. Então vocês tomem muito cuidado quando acontecer isso, tá? Vocês tomem muito cuidado, tá certo? Então, num primeiro registro, quando acontecer isso aqui, tá? Vocês só tem que tomar cuidado nisso aqui. Se não está vindo com muita força, certo? Se o candle que chegou aqui na região ele não está ganhando volume, e isso você vai observar dessa forma aqui, por exemplo, a venda começou desse jeito aí foi ganhando força e foi ganhando mais força ainda. Olha, aqui significa que os vendedores estão ganhando espaço aí para trabalhar, tá? Então, em uma região dessa testada, tá? Se testou aqui, retraiu, mas nessas condições aqui,
você deve evitar fazer uma compra aqui. Por que você deve evitar fazer uma compra? Porque o preço pode até enganar, entendeu? Ele pode bater lá, você pega a sua entrada, olha que bonito, né? Aí o preço bateu lá, ó, você tá vendo, nossa, essa aqui vai ser um isaço. Aí o preço tá bem aqui, ó. Quando pensar que não, ele faz isso, ó. Entendeu? Aí leva a sua taxa, no caso ele entra, né, para dentro da região aqui, ó, levando a sua taxa. Você tá entendendo? Então você vai evitar isso aí, tá? Vai evitar quando o preço estiver ganhando volume na região e vai evitar também se acontecer uma fraqueza do preço aqui, deixar ou um pavio longo demais aqui para dentro ou um pavio longo na parte superior. Você vai evitar isso. Você pode observar que isso aqui, olha, tá? O simples fato do preço tocar aqui, vou remarcar aqui de novo para vocês aqui, o simples fato do preço tocar ali na região, isso não quer dizer que vai fazer você ficar consistente, tá? Não vai. Porque tem uma questão de fatores envolvidos, entendeu? O único setup, se você for estudar o único setup sem ter a leitura correta do que está acontecendo naquele exato momento, se você for se apegar somente ao setup, isso vai levar você cada vez mais à falência. É por isso que tem muita gente frustrado nesse mercado, tá? Tem muita gente hoje quebrando bancas, já quebrou várias bancas, continua quebrando, por quê? Porque isso se torna um vício. Opções binárias, para quem não sabe manusear, para quem não sabe trabalhar aqui dentro, né, isso acaba se tornando um vício. É um vício, o camarada fica viciado em perder dinheiro aqui dentro. Por quê? Porque ele vem, coloca aqui uma banca aqui, aí ele vai já testar o que ele aprendeu, o setup que ele aprendeu, que ele assistiu com alguém, ou que alguém passou para ele. Ele vai logo testar na conta real, certo? E aí ele perde, beleza, não sabe a movimentação do preço, não entende o que está acontecendo, ele só se prende ao setup, que é o que acontece com o pessoal da lógica do preço, só se prende ao setup, né? Entendeu? E aí ele perde ali, quebra a sua banca, ele se frustra, fica com raiva, né? Condena a corretora, condena tudo. Depois ele diz que não vai mais operar mais nisso, não quer mais isso, que isso não é para ele. Daqui a pouco passa um dia, ele vai lá para o gráfico, olha, ah, rapaz, está respeitando aqui, ele vai colocar outra banca. Aí, de novo, o camarada vai lá só para perder. Por quê? Porque ainda não adquiriu o conhecimento necessário. Era igual acontecia com Saboia, entendeu? Saboia era do mesmo jeitinho. Colocava dinheiro na banca, quebrava a banca. Colocava dinheiro na banca, quebrava a banca. Colocava dinheiro na banca, quebrava a banca. Por quê? Porque não tinha conhecimento. Entendeu? Não é que o conhecimento ele vai te dar 100% de certeza de que vai dar win para você, de que vai dar só vitória, não. Temos que entender que o loss sempre vai existir dias ruins para se operar, tá? Tem dias ruins nesse mercado, né? Então a gente tem que respeitar. É aí que entra a questão do gerenciamento, tá certo? Então, quando você for se atentar a um setup da lógica do preço, você tem que entender também o que é que está acontecendo ali. O que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, para você futuramente aplicar uma análise ali para tal entrada, né? Ou para compra ou para venda. Entendeu? Então, no primeiro registro, vocês vão evitar se a venda vier assim, ó. Tá? Bateu, retraiu, olha, deixou um pavio enorme lá, ó. Tá? Vai evitar pegar a compra aqui. Ah, Samuel, mas o preço encerrou acima do primeiro registro. Vai evitar. Tá? Se ouvir o conselho do Saboia, vai dar certo. Tá? Outra, se o preço estiver vindo, ó, bateu, retraiu. É a mesma coisa aqui, tá vendo? Tá ganhando volume. Aqui ela demonstrou menos volume, mas ela teve uma forte retração. Deixou um pavio longo lá dentro da região. Você vai ficar de fora. Tá certo? Vai ficar de fora. Outra, se tiver acontecendo isso aqui, ó. Ok? O preço tá vindo, ó. Olha aí. Aí bate lá, retrai, ok? Deixa um pavio enorme lá em cima, entendeu?
e o pavio embaixo ele é menor, e o preço se encerra acima. Vocês vão evitar isso aqui. Por quê? Porque aqui, galera, quando esse pavio ele fica aqui, esse pavio superior, quando acontece isso aqui, significa o quê? Que o preço ele alcançou sua máxima lá, no caso a compra, alcançou sua máxima, certo? E bem aqui os vendedores se posicionaram e agiram desde aqui de cima, tá? Então aqui tem mais ação vendedora do que ação compradora, porque ela foi compra por um momento, mas aí a venda veio e cobriu tudo, entendeu? Então eles agiram mais aí, tá? Então tome muito cuidado quando acontecer isso no primeiro registro, tá certo? Tome muito cuidado, beleza? Evitem fazer esses tipos de evite fazer uma operação quando estiver acontecendo isso aí, tá certo? Evite. A mesma coisa vocês vão evitar quando no primeiro registro, no caso aqui, eu dei o exemplo da venda, tá? Aí eu dei o exemplo da venda. Agora vem a compra, tá? Se o preço ele estiver entrando aqui na região, vem, beleza, trabalhando, ok. Eu vou colocar aqui, ó. Colocar a linha horizontal aqui. Beleza? Só para dizer que atravessou aqui, galera. Então vamos lá. Aí, ó. O que é que tá acontecendo com a compra? Olha aí a compra aí, ó. Ó. Bateu lá fora, retraiu. Deixou o pavio lá fora. Tá? O que é que tá acontecendo aí? A compra, ela tá ganhando espaço aqui. Tá? O primeiro registro aqui, galera, para quem não sabe, do pavio até o encerramento do candle, nós temos ação de venda. Certo? Nós temos ação de venda. Não importa o tamanho do pavio, vai haver venda ali, tá? Não importa o tamanho do pavio, vai haver venda. Mas é como eu estou falando para vocês, evite o primeiro registro quando esse paviozinho aqui ele for pequeno demais. Mas se não tiver outro lá, vai ele mesmo, tá bom? Então quando o pavio for assim, ó, desse tamanho aqui, tá legal para você trabalhar, que você tem espaço ali para trabalhar e fazer sua leitura ali dentro, tá bom? Mas aqui, isso aqui vai fazer com que... Isso aqui vai impedir de eu fazer a minha análise? Não. Olha o exemplo que eu estou dando aqui, ó. Com um paviozinho pequeno, vai ser a mesma coisa, a mesma leitura. Se a compra estiver indo buscar região, ganhando volume, ganhando força, tá? Deixando o pavio lá fora, houve essa retração, o preço veio para dentro, deixando o pavio lá fora, mas está ganhando volume e tem o paviozinho lá fora, o preço pode romper a região. Você evite pegar uma venda aqui, certo? Você vai evitar pegar uma venda aqui. O outro exemplo vou simular bem aqui. Aqui na linha está o nosso primeiro registro, tá, galera? Vai fazer aqui, ó. Ó. Aqui é o nosso primeiro registro aqui, ó. E caso o preço estiver vindo aqui de baixo, ó, tá indo. Aí aqui, ó, já tá perdendo volume, bateu lá fora, retraiu, demonstrou fraqueza. Aí deixou o pavio lá fora, tá vendo? Ah, Saboia, mas o preço enfraqueceu. Enfraqueceu, mas deixou o interesse lá fora. O preço, ao invés de reverter, ele pode continuar. Tá certo? Ele pode continuar. Então, evite fazer as suas operações quando acontecer isso aqui, tá? A forma de você operar no primeiro registro aqui, nessa defesa aqui, no caso, se for a compra que estiver agindo, você vai esperar uma fraqueza do preço na região, tá? Na região. Olha aqui, ó, tá? Desse jeitinho aí, ó. Pavio nem passou lá fora e aqui também ele não é longo, tá vendo? Não é longo. Então, nesse caso aqui, você pode operar com mais segurança. Espera o preço abrir, tocar no pavio lá em cima e você vai efetuar a sua venda, tá? Essa é a forma mais segura para você operar primeiro registro, tanto de alta como de baixa, entendeu? E lá em cima, quando a venda estiver agindo dessa forma, se houver a fraqueza, que nem houve fraqueza na compra aqui, ó. Se a venda enfraquecer aqui, ó, bateu, testou o pavio, retraiu, demonstrando fraqueza, tá? Aí, se não deixar aquele pavio longo, tá? Não importa se o pavio vier aqui para dentro, galera, não importa não. O que não pode é deixar o pavio muito longo aqui, tá? Nesse cenário aqui, você pode efetuar uma compra aqui se o preço vier buscar aqui a região, tá certo?
Então esse aí é mais um vídeo aí para fortalecer o seu aprendizado, beleza? Tudo isso aqui eu vou passar no treinamento agora do dia 28, tá? Do dia 28 de abril agora, galera, tá? Às 19h30 vai dar início a mais um treinamento Saboia Trader, tá? Então vai começar na segunda-feira e vai se encerrar na sexta-feira, tá? Teremos uma aula por noite, beleza? Teremos ali uma aula por noite. Então, eu vou ensinar todas essas movimentações do preço aí para vocês, tá? Isso aqui, ó, como nós iremos trabalhar com regiões, tá? Regiões no gráfico, eu vou passar para vocês tudo, né? O momento que o preço está trabalhando, você vai identificar a região que o preço está trabalhando, tá? Você vai aprender tudo isso aqui. Você vai aprender a fazer a leitura do preço atual, como é que o preço está se comportando, certo? E que leitura o preço está me dando naquele momento ali, tá? E o que é que eu tenho que fazer, beleza? Tudo isso aqui eu vou deixar tudo mastigado para vocês nesse treinamento agora do dia 28 de abril, tá? 28 de abril. Quero falar também para vocês aqui que as aulas, todas as aulas, elas vão estar sendo gravadas, tá? Todas essas aulas eu vou estar gravando e vou estar enviando no grupo dos alunos, tá? Que é um grupo privado, somente para quem vai fazer o treinamento, tá? Ali eu vou estar postando ali a gravação de cada aula e os alunos vão poder assistir quantas vezes forem necessário, porque essas aulas vão ficar no poder de cada um lá, beleza? Então, meu amigo, você que tem dificuldade, você que já estudou a lógica do preço, tá? Você está tendo dificuldade ainda, está faltando alguma coisa para você, tá? Está faltando alguma coisa para você. Então, não tenha pena de investir no seu conhecimento. Corre aqui com o Saboia, porque eu vou passar, vou revelar tudo para você aí, beleza? Eu já revelo muita coisa aqui nesse canal. Muita coisa aqui de graça eu revelo para o pessoal aqui, na geral aqui. Todo mundo assiste aqui de graça. Né? E lá, no treinamento, eu vou revelar muita coisa aí para você também, tá bom? E você pode ser o próximo consistente, tá? No meu grupo aí de mentorados aí, hoje já foram mais 6 que confirmaram para mim a consistência, né? Graças a Deus. Mais 6 alunos aí. E cada vez mais alunos aí estão entrando para a consistência. Né? Com paciência, com fé, com dedicação, tá bom? Então, se você realmente ama esse negócio, esse mercado de opções binárias, e realmente quer crescer disso, quer viver desse mercado, então corre para esse treinamento aí de abril, tá? Vamos lá, vamos estudar, vamos nos esforçar aí, porque esse mercado ele é real, tá bom? Esse mercado ele é real. Então, me procura aí no WhatsApp, o número vai estar na descrição desse vídeo aí para você me procurar aí no WhatsApp, já reservar a sua vaga, deixar a sua vaga reservada e também para maiores informações sobre o treinamento, beleza? Vou ficando por aqui. Peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Essa aqui é mais uma videoaula para estar ajudando aí vocês, tá? A abrir a mente de vocês aí para aprender cada vez mais, tá certo, galera? E na próxima oportunidade estarei voltando com mais um conteúdo para vocês aqui. Valeu e até o próximo vídeo.